Fala pessoal, beleza? André Carvalho por aqui. Pessoal, vou começar, uma nova temporada aqui uma temporada de leitura, de livros para vocês, né? Espero que vocês gostem, né? Vamos começar com o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, né? E eu vou dividir esse livro em episódios, como se fosse uma série, tá? E para que vocês consigam seguir aí todos os vídeos e consigam chegar até o fim desse livro, tudo bem? Então, nesse primeiro vídeo, né, eu quero gastar aqui em média 30 minutos no máximo para vocês. É o tempo ideal, né, para vocês conseguirem entender e não cansar tanto vocês também, tá? Dedico este livro aos sonhadores, aos desajustados, aos que não se encaixam muito bem, aos que ouviram que não teriam jeito e aos que não conseguem olhar o mundo com omissão, sem criticar e questionar. Dedico este livro aos que não nasceram em berço de ouro, mas sonham em dar uma vida melhor a seus filhos, aos que desejam dar uma vida melhor para seus pais, aos que escolheram não se vitimizar, apesar de todas as contradições que os cercam. Dedico este livro aos que acreditam que é possível aprender a quebrar estatísticas, a romper as regras do senso comum e a aprender com quem já chegou ao topo e pode ajudar a encurtar a distância entre você e seus projetos. Dedico este livro a você, que nasceu, cresceu e sua maior preocupação é o que fazer com a herança de seus pais. Para você que sente o peso da responsabilidade da sucessão, mas ainda não se encontrou neste mundão. Para você que não conhece as agruras sociais, mas não é indiferente a elas. Para você que deseja realizar muito na vida, deixar sua impressão digital e fazer a diferença no mundo. Dedico este livro a você, a única pessoa que seria capaz de me fazer passar madrugadas em claro, escrevendo, lendo e revisando. Você que sonha, você e merece a minha dedicação e respeito. É para você que eu escrevi. Agradecimentos. Quero fazer um agradecimento especial ao Anderson Cavalcante, o meu editor. Este livro não se tornaria realidade se não fosse por sua dedicação e perseverança. Livros de empreendedores normalmente não são escritos, Livros de empreendedores normalmente são escritos por jornalistas especializados em escrever o conteúdo com o DNA do autor. São chamados de ghostwriters. Como minha agenda tem estado extremamente ocupada, um profissional começou a escrevê-lo por mais de 2 meses. Quando li o material, estava muito bem escrito, mas não era eu. Não gostei e voltamos à estaca zero. Este livro só saiu do papel porque eu e o Anderson decidimos trabalhar nas horas vagas, entre meia-noite e 7 da manhã. A dedicação foi extrema, todos os dias durante um mês, mas o resultado final valeu muito a pena. Escrevi pessoalmente cada linha deste livro. Dei meu sangue e minha determinação nas linhas que aqui estão escritas. Faria tudo de novo. Aliás, vou fazer mais vezes também. Obrigado, Anderson. Sua dedicação me constrangeu. Seu comprometimento me inspirou e sua paixão pelos livros explica o seu sucesso como editor. Se você não quer refletir sobre as decisões que podem mudar sua vida, não compre este livro. Um dos grandes dilemas da existência humana está num questionamento que há séculos tira o sono de milhões de pessoas em todo o mundo. De fato, temos livre-arbítrio? Ou somos atores de um roteiro pré-definido que está escrito nas estrelas? Passamos por este mundo com a missão de escrevermos nossa história? Ou somos meros coadjuvantes de um jogo de cartas marcadas? Afinal, temos ou não temos o poder de escolha? Toda essa discussão passa por vertentes religiosas, filosóficas e até mesmo políticas. Não vou me aprofundar em todas as correntes que defendem ou atacam veemente o conceito de livre-arbítrio. Vou me ater somente ao fato de que, em muitos momentos de minha vida, estive diante de encruzilhadas que me exigiram escolher para que lado deveria seguir. Se escolhesse um lado, o roteiro da minha vida seria completamente diferente do que se estivesse escolhido o lado oposto. Logo, não vou levar em conta qualquer questionamento religioso ou filosófico sobre livre-arbítrio, e vou tão somente me apegar à experiência empírica dos meus 46 anos, que me levaram a concluir
que cheguei até aqui por resultado de algumas escolhas que fiz e que foram verdadeiros pontos de inflexão. Tomamos decisões desde o primeiro minuto do dia, decisões das triviais até aquelas que mudam o destino. Ao tocar o despertador, decidimos se levantamos ou se desfrutamos de mais 10 minutos preciosos de sono na cama quentinha. Ao levantarmos, decidimos se comeremos um omelete ou um pão com manteiga, se tomaremos café ou um suco de laranja, ou simplesmente se tomaremos ou não o café da manhã, já que aqueles 10 minutos a mais na cama podem ter nos custado sair sem comer. São dezenas, centenas ou até milhares de decisões que tomamos todo santo dia. Muitas delas são decisões operacionais e partem de uma espécie de piloto automático, conduzidas por nosso cérebro de uma maneira quase que involuntária, já que de alguma forma ele percebeu que se tratavam de decisões corriqueiras e sem grande impacto em nossas vidas. No entanto, há momentos em nossa caminhada, e não são muitos, em que as decisões a serem tomadas podem mudar o rumo de nossa história de maneira definitiva. Podem representar subirmos de patamar, escalarmos o degrau de cima, avançarmos algumas casas no jogo da vida, matarmos a nave-mãe e passarmos de fase, ou simplesmente tomarmos uma decisão que nos custará mergulharmos na estagnação, na melancolia e numa vida cheia de arrependimentos. No gráfico ao lado, fica fácil observar o que é um ponto de inflexão. Vou dispensar o aprofundamento nas equações que geram um ponto de inflexão, limitando-me apenas a me apropriar deste conceito para descrever momentos de nossas vidas em que nossas decisões vão determinar para que direção seguiremos e que bônus ou ônus assumiremos. Em outras palavras, tomamos milhares de decisões diariamente, porém, algumas delas não são decisões corriqueiras, são decisões fundamentais, decisões que têm o poder de mudar o rumo do roteiro de nossas vidas. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. É o conceito da matemática, mas que nos serve para ilustrar perfeitamente os nomes em que nossa vida pode tomar direções opostas a depender de nossas escolhas. Uma pergunta importante: por que é fundamental identificarmos que estamos diante de um ponto de inflexão? Voltando ao gráfico, fica fácil perceber a inversão da concavidade da curva. O ponto de inflexão está localizado exatamente onde essas concavidades mudam de direção. Já na nossa vida, como tomamos muitas decisões, o risco que corremos é o de entrar no modo piloto automático. O problema de viver nesse modo é que ele pode nos transformar em autômatos, justamente nos momentos decisivos, tirando nossa capacidade de fazer escolhas conscientes e com protagonismo. Nesta hipótese, em vez de pensarmos fora da caixa, apenas seguiremos a boiada. Em vez de assumirmos as rédeas de nossas vidas, optaremos por deixar a vida nos levar. Por isso, diante das milhares de decisões que tomamos, é fundamental, quando estivermos diante de um ponto de inflexão, conseguirmos identificá-lo a fim de darmos a devida importância para esse momento e para tomarmos as melhores decisões com coragem e assertividade. Quando não sabemos identificar o ponto de inflexão, corremos o risco de perder o bonde da vida e ficarmos para trás. Como perceber que estamos diante de um ponto de inflexão? Identificar um ponto de inflexão em nossa vida, depois que ele ocorreu, é muito fácil. O que seria de grande valia é saber identificá-lo no exato momento em que estivermos passando por ele. Isso teria um valor imensurável. Vou começar citando um momento de muitos conflitos pelo qual a maioria de nós já passou. O final do ensino médio, quando precisamos decidir em qual curso e em qual faculdade entraremos. Adolescentes entram em depressão, têm crise de ansiedade, dúvidas e incertezas no momento em que têm que tomar uma decisão. Nessa hora, além das dúvidas naturais, sofrem pressão da família, amigos e sociedade. Um pai, um médico,
Voltando, um pai médico corre o risco de pressionar seu filho a ser médico para herdar o seu consultório, quando o filho deseja ser arquiteto. Todos os dias, conflitos como esses acontecem exatamente nesse ponto de inflexão da vida de um adolescente. Do ponto de vista do jovem, a cada mês que passa, ao final do ensino médio, o momento crucial da tomada de decisão se aproxima de forma assustadora, já que a maioria não faz ideia de qual profissão passará a exercer pelo resto da vida. Como se não bastasse, ainda vem a pergunta: o que fazer diante desse ponto de inflexão? Muitos são levados pelo fluxo natural e não percebem que estão diante de uma encruzilhada da vida, daquelas que vão decidir o seu futuro, e simplesmente escolhem por conveniência, não por convicção. Não percebem o impacto que essa decisão causará em suas vidas, e muito menos o universo de possibilidades que cada momento da decisão traz para elas. O pior é que, quando acordam desse sono profundo, descobrem que perderam muitos anos de suas vidas, indo na direção contrária daquela que iria trazer mais sentido para elas. Digo, abre aspas, sentido, fecha aspas, com significado e direção. Voltando ao exemplo da faculdade, que parte dos jovens decide seguir em frente, vejamos as alternativas. Escolher pela vontade dos pais. 2. Escolher pelos que dizem as revistas. 3. Escolher pelo que se paga mais. 4. Escolher qualquer coisa, só para não deixar de escolher. 5. Não escolher nada e esperar ter convicção do que escolher. 6. Escolher empreender e estudar depois. 7. Escolher o curso mais concorrido, porque presume-se que é o melhor. 8. Escolher o que é mais barato. 9. Ficar paralisado e não escolher nada. Eu escolhi não fazer faculdade, porque estava vendendo curso de inglês e vi futuro naquilo, apesar de meus amigos e parentes não concordarem. Tudo poderia ter dado errado, mas o fato é que a escolha que fiz me levou a caminhos e portas que mais tarde se abriram, contribuindo para o meu crescimento e minha carreira como um empreendedor. Por outro lado, meu filho mais velho, que pretende empreender, vai entrar na faculdade no próximo ano para estudar finanças. Como ele ainda não está certo sobre qual área quer desenvolver seu negócio, ele entende que terá mais respostas enquanto estuda algo que gosta e que será útil em seus investimentos na bolsa de valores, hoje e no futuro. O que quero dizer com isso é que não podemos nos permitir entrar no piloto automático da vida, quando corremos o risco de tomar decisões sob pressão simplesmente porque todo mundo faz o mesmo. Não seguirmos o que todo mundo faz não significa ficarmos para trás. Muitas vezes significa escolhermos outro caminho e chegarmos aonde o caminho convencional não nos levaria. Por isso, é fundamental entendermos que na vida não existe apenas um caminho para nos realizarmos. Existem inúmeras possibilidades que poderão nos levar muito além do que imaginamos. Não existem fórmulas do sucesso, mas existem alguns princípios a seguir. Número 1. Nossos resultados são consequências de nossas escolhas. Vivermos com essa certeza deve nos trazer um sentimento de responsabilidade, como que um atleta sente ao levantar um troféu. Mesmo em momentos em que nossa vida não está como desejamos, ter essa certeza nos mantém conscientes de que o jogo está em nossas mãos. 2. Nossas escolhas são livres, não somos obrigados a nada. Não temos que seguir a boiada. Não precisamos fazer apenas o que as pessoas esperam. Não precisamos seguir padrões. Não temos apenas as opções que nos foram apresentadas. Temos que sair do piloto automático e assumir o controle. Não somos autômatos do sistema. 3. Deu certo? Parabéns para você. Deu errado? É sua responsabilidade. Não há garantias. Vitórias e fracassos andam juntos e misturados. Comemore o sucesso, mas saiba que ele pode não ser definitivo. Aprenda com os fracassos, mas saiba que eles também não são definitivos. Para não ficarmos apenas na teoria,
A seguir, vou descrever com detalhes uma seleção dos 10 pontos de inflexão mais importantes que mapeei em minha jornada empreendedora. Cada etapa, cada degrau e cada fase serão dissecados a fim de ajudá-lo a identificar circunstâncias similares que acontecem ou que ainda acontecerão em sua vida. De fato, identificarmos esses momentos, olhando em perspectiva para o passado, é muito mais simples do que percebemos quando eles aparecem, ao vivo e em cores, bem à nossa frente, durante o reality show da existência. Esse foi o primeiro episódio, pessoal, tá? Logo mais terá o segundo episódio da série.